Feliz sábado a todos os irmãos. Diz o Salmo 92: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do Altíssimo, para de manhã anunciar as suas misericórdias e durante as noites a sua fidelidade. Nós estamos aqui com esse propósito. Eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Nós temos muitos motivos para estarmos felizes. O primeiro deles é: Deus me ama. Deus me ama. Quem aqui não se sente amado por Deus? Levante a mão, por gentileza. Deus me ama. Todos nós nos sentimos amados por Deus. É bom nós termos a igreja, é bom nós termos amigos, é bom nós termos irmãos, é bom nós termos o dom da salvação oferecido por Cristo Jesus. É bom estarmos aqui, porque aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar sempre. Eu estou muito contente, grato ao nosso grande Deus, porque me propiciou essa oportunidade de estar aqui de novo com os irmãos. E eu gostaria de saber de vocês aqui, quem faz assistência social? Quantos aqui faz assistência social? Todos fazem assistência social aqui. Todo mundo faz. Quer ver por quê? Vamos fazer assistência social agora? Certo dia eu passava lá em Uberlândia, numa avenida, e um jovem vinha de encontro a mim e falou comigo assim: Jesus te ama e Deus tem um plano na sua vida. E abriu um sorriso assim e se foi. Eu não vi mais nunca aquele rapaz na minha vida. Mas eu esqueci da ação social que ele fez comigo? Jamais. Jesus te ama e Deus tem um plano na sua vida. Vamos falar para o nosso irmão, o nosso irmão que está aqui ao lado, neste momento, que Jesus ama ele e que Deus tem um plano na vida dele. Vamos fazer a ação social agora? Vamos fazer isso de pé, todo mundo de pé. Vamos movimentar a ação social agora. Deus te ama. Quebrou o gelo. Que bênção, irmãos. Graças a Deus, ver a igreja fazendo assistência social e dentro da igreja, hein? Irmãos, nós às vezes imaginamos que fazer assistência social é simplesmente levar comida, cesta básica para as pessoas. Dentro da igreja está tantas pessoas carentes de assistência social. Esse abraço que você deu no seu amigo aí, seu irmão, o filho, a esposa, vai ficar registrado para sempre no seu subconsciente. Jamais se esquecerá disso aí. E isso é assistência social de qualidade. Eu estou lendo um livrinho que diz o seguinte: o título do livro é Gente Cansada de Igreja. Gente cansada de quê? Já imaginou? Você passar tanto tempo na igreja e ficar cansado da igreja? Um certo membro cansado de igreja chegou para o pastor e disse: pastor, tira meu nome da igreja, por gentileza, eu quero ficar de fora. Eu quero ficar de fora da igreja. E o pastor estava recém-chegado e não sabia, não conhecia ainda o seu rebanho, e de imediato aquela pessoa lhe procura pedindo para tirar o nome da igreja. Como fica um pastor numa condição dessa? Triste. Por que ele não pediu ao colega que estava antes? E o pastor, muito filantrópico, muito assistente, falou: irmão, faz uma gentileza, eu preciso que o irmão me ajude a realizar um trabalho hoje à tarde, e eu vou passar em sua casa a tal hora, e depois a gente vê essa questão da exclusão do irmão. E o pastor colocou algumas cestas básicas na mala do carro e saiu em direção à casa daquele irmão. Chegando ali, pegou o irmão e foram a uma favela, a um lugar onde habita ali as pessoas carentes, necessitadas. E o resultado: irmão, pega essa cesta aqui e entrega para aquela senhora ali, por gentileza. Pega essa outra aqui e dá para aquele senhor. Pega esse brinquedo aqui e entrega para aquela criança ali. E aquele irmão entrou no ritmo da assistência social. E de repente, terminaram o trabalho, ele viu o pastor aconselhando alguém que aceitasse a Jesus, que fizesse alguma coisa para retribuir a Jesus aquilo que ele fez na cruz do Calvário por ela. E de repente entram no carro e retornam para casa.
E lá para as tantas o pastor então fala: irmão, e a questão da sua exclusão, foi que houve, irmão? O que é que está havendo? Em que eu posso lhe ajudar? E ele diz: não, pastor, não quero ser excluído mais não. Eu quero permanecer na igreja, porque agora eu vi a igreja fazendo aquilo que ela precisa fazer. E o Senhor deu o pontapé inicial. E eu quero ver a igreja movimentando ações como essa daí. Coisas simples que a gente faz, que nós fazemos sem esperar retorno. Fazendo uma recolta, nós colocamos o nome da recolta, recolta elegante, uma recolta que você faz no shopping, de gravata, de paletó, né? Ali pedindo às pessoas que são proprietários de lojas, como também são funcionários, que doem alguma coisa para a gente entregar para as pessoas. E cheguei numa loja muito chique lá num shopping, lá em Montes Claros. O nome da loja é Manga Rosa, né? Uma boutique chique. E a mulher então me olhou com um semblante meio assim, carregado, fiquei até com medo, né? A mulher me assustou com o olhar. E de repente ela disse para mim: passe aqui depois. E eu falei com a minha esposa: não vou passar aqui hora nenhuma mais. O semblante desse aí, a mulher carrancuda. E depois a minha esposa falou: não, passe lá, vamos voltar lá. E nós voltamos e a senhora perguntou: de que se trata? Eu disse: olha, eu sou o Walter Rubens Santos, sou de uma entidade filantrópica que presta serviços assistenciais sem fins lucrativos, e nós realizamos um trabalho em favor da comunidade carente aqui da periferia de Montes Claros, e agora estamos realizando mais precisamente lá na Vila do Cedro, onde nós temos ali um grupo de pessoas que está recebendo ali assistência social da nossa parte. Ah, que coisa maravilhosa, a mulher falou comigo, né? De que igreja vocês são? Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Ela disse para mim: olha, eu fechei uma loja há pouco tempo e a mercadoria está toda estocada na minha casa. Eu vou doar para vocês e não vou doar para a minha igreja. Eu sou da igreja, ela disse o nome da igreja dela, não vou repetir aqui, não é ético, né? Mas ela disse: eu sou de tal igreja assim, assim, e eu não vou repetir, eu não vou doar lá na minha igreja, porque lá na minha igreja ninguém sai para fazer o que vocês estão fazendo. Então, eu vou doar para vocês. Eu queria que o meu pastor saísse da zona do conforto lá da minha igreja e fosse ao encontro das necessidades humanas. Mas isso não acontece. E eu imaginei que a senhora fosse dar uma sacolinha de alguma coisa ali para a gente, alguns calçados, né, algumas roupinhas. E ela pediu para a gente ir à casa dela. Irmãos, uma casa chique, uma mansão no bairro Nobre lá de Montes Claros. Eu fiquei até meio sem graça para entrar na casa da mulher, né? Meio tímido, meio assim. E de repente nós entramos e ela levou a gente a uma sala, caixas e mais caixas, com roupas, calçados novos para doação. Às vezes a casa intimida, né? O comportor, por exemplo, vê uma casa bonita e fica com medo de tocar a campainha, né? E ali dentro daquela casa está alguém precisando de assistência social, precisando de uma palavra de consolação, uma palavra amiga, né? Irmãos, eu queria mostrar para vocês aqui alguns slides, mas como não é possível, eu vou falando aqui para os irmãos alguma coisa. Nós somos a igreja remanescente, sim ou não? O que é que faz uma igreja remanescente? O que é que caracteriza levar o nome de remanescente? Tem algum peso sobre essa expressão? Irmãos, quando eu tomei consciência disso na minha vida, eu pedi a Deus que me ajudasse a sair da zona do conforto, porque é tão bom você estar num cantinho ali, tranquilo, comendo bem, vestindo bem, tendo sua excelente cama para dormir, tendo um mobiliário na sua casa bom, e você saber que alguém de carne e osso como você não come. Se os irmãos permitirem, à tarde, eu quero mostrar um vídeo aqui para os irmãos da situação do Brasil que não come, do Brasil que não tem nada para comer. Eu não sei se alguém aqui já passou necessidade assim por um dia, dois ou quem sabe mais dias,
Mas eu não tenho vergonha de dizer para vocês, irmãos, eu já passei fome. E fome tem a cara feia, é esquisita. Você vê o mundo rodando com você em cima, você girando sem saber onde está, porque a sua mente não está acompanhando mais, porque você não tem comida, não tem nutriente. E a minha igreja, graças a Deus, eu sei que nossos irmãos trabalham, ninguém tem essa dificuldade. Mas nós temos pessoas ao nosso redor, perto da nossa casa, que está nessa dificuldade aí. Nós ainda temos em torno de 13 milhões de pessoas no Brasil vivendo abaixo da linha de pobreza. Sabe o que é abaixo da linha? Se traçou uma linha para dizer, olha, daqui para cima está mais ou menos, agora daqui para baixo está em situação caótica. Antes do governo Lula, eram 24 milhões de pessoas. Depois dos planos aí de bolsa isso, bolsa aquilo, e tanta bolsa que apareceu, né? Só está faltando criar o Bolsa Pastor agora, para a gente arranjar um trocadinho para botar gasolina aí, para visitar os irmãos, né? Tem tanta bolsa que, Então, aí diminuiu um pouco, mas ainda tem muita gente passando dificuldade. Agora, por que nós somos a igreja remanescente? Porque nós temos consciência disto. Agora, nós precisamos praticar isto. Essa igreja maravilhosa, com pessoas belas, pessoas que trabalham, pessoas que têm de onde tirar o sustento. Graças a Deus por isso. Irmãos, está escrito, eu quero dizer para vocês, o que é que a palavra, o que é que a profecia revela para nós. Está escrito: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Interessante é notar, primitiva piedade. O que é que quer dizer a palavra piedade? Pio, justo, bom. E o ímpio, mau, injusto, não é isso? Nós costumamos chamar as pessoas que não servem a Deus de ímpios ou ímpias. E a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus passa por perseguições, por dificuldades. Mas está escrito que antes que os juízos finais de Deus caiam sobre a terra, haverá na igreja de Novo Progresso um reavivamento da primitiva piedade. E sabeis como que a piedade primitiva funcionava? É só você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 41 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 41 ao verso 47. Irmãos, quando leio isso, quando vejo esse texto, esse conteúdo, eu fico pensando numa igreja filantrópica, num remanescente que primeiro sai de si, depois sai do conforto da igreja, do conforto da família, e vai ao encontro das necessidades humanas. Foi o que Jesus fez na cruz. Deixou o trono, deixou a glória dos anjos, deixou a sua corte e veio ao planeta Terra. Para fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que está escrito no capítulo 2? O que é que está escrito? Do verso 41 para frente? Como que funcionava a igreja no passado? Como que era o dia a dia da igreja cristã primitiva? As pessoas viviam em função uma das outras, No verso 42 diz o que? Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. O que é que os apóstolos ensinavam? A doutrina, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Irmãos, as portas do inferno não podem prevalecer sobre uma igreja, sobre uma comunidade cujo objetivo é orar, é partir o pão juntos, é manter a comunhão fraterna.
Satanás fica de longe, rugindo como um leão, tentando destruir aquela igreja, mas ele não consegue. Por quê? Porque ela está blindada com o poder de Deus. Não é verdade? Quando você vê uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, muitos desanimados da fé, cansados de igreja, é porque não estamos fazendo nada em favor de alguém. E trabalho missionário de alta qualidade é fazer filantropia, sem esperar o retorno. Eu guardo uma nota de 500 cruzados na minha carteira. Eu acho interessante uma frase, bem pequenininha, as letrinhas ali em relevo, na notinha, que diz assim, é uma frase de Vila Lobos: considero todas as minhas obras como folhas ao vento, das quais não esperarei retorno. Não é bonita essa frase? Irmãos, quando você sai de casa e leva uma palavra de consolação a alguém, abraça alguém, diz para ela que Jesus ama ela, você tira da sua mente um peso. Talvez você nem perceba, mas isso é uma terapia que faz a gente se sentir realizado, a gente se sentir bem. E o verso 46, diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Não esqueçam que a igreja vai terminar da mesma forma como ela começou. É para este alvo que nós estamos viajando, é para lá que estamos indo, e nós vamos chegar lá. Então, quando Deus junta panelas na igreja, os irmãos vão ali almoçar um na casa do outro, e alegremente dialogam, conversam, a igreja integra. O diferente disso aí é quando fica cada um para o seu canto. Terminou o culto, todo mundo vai embora, ninguém fala com ninguém, e vai cada um para suas casas. Então, como sobrevive uma igreja assim, né? Como dará o alto clamor do terceiro anjo uma igreja assim? Como iluminará a terra uma igreja assim? Como representar o anjo de Apocalipse 18 assim? É impossível. Filantropia é uma palavra grega que quer dizer filos. Filos é aquele que gosta de alguém. Filos é o amor filho, aquele amor que Pedro falou para Jesus: ainda que seja necessário morrer contigo, eu estarei lá, né? Amor de amizade, de amigo. Não é o ágape, o verdadeiro amor. E tropos, que quer dizer homem. Filântropos, aquele que ama aos homens, ao ser humano. Isso tem alguma coisa a ver com João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vejamos, irmãos, que a assistência social, obra de filantropia, foi o primeiro ato de Deus ao planejar com a divindade o plano da redenção. Todas as vezes que nós compartilhamos as necessidades dos santos, conforme Romanos 12, verso 13, nós abrimos mão do nosso egoísmo. Abrir mão do egoísmo é abrir a mão ou as mãos para ajudar alguém necessitado. Lá em Recife tivemos agora recente um encontro de assistência social, e relembrei com os irmãos uma enchente grande que houve em Recife no ano de 2000. E eu saí ali procurando ajuda. Aí fui a um shopping Parnamirim, e pedi ajuda às pessoas. Olha, eu preciso ajudar uma comunidade carente lá no bairro Abreu e Lima, pessoas que estão desabrigadas, com muita dificuldade. Eu levei algumas fotos e depois fui lá buscar no dia seguinte, pensando eu que não ia conseguir ganhar nada. Irmãos, foram tantas sacolas de roupas novas, roupas boas, e tirei algumas peças de roupa para levar para um cidadão, um moço que era interessado da igreja,
E quando ele viu aquelas camisas de marca, aquelas coisas boas assim, ele disse: olha, irmão, isso aqui não é para mim não. Para quem é isso aqui? Eu falei: é para o irmão mesmo. Ele: mas por que para mim? Camisa nova, roupa nova. É para o irmão mesmo, que nós pedimos e foi doado para doar para os irmãos. Aí ele: então agora, irmão, agora eu creio que é para mim mesmo. Então, graças a Deus que a igreja, ela movimenta, é um movimento de reforma. Ela movimenta a assistência social, ela movimenta departamento de jovens, ela movimenta infanto-juvenil, ela movimenta a escola sabatina. É um objetivo irmanado em fazer o bem a todos. Mas o bem que se faz somente dentro da igreja é bom, mas o melhor bem é aquele que se faz a quem? Aqueles que ainda não estão plantados aqui, aqueles que estão fora daqui, e nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Um pensamento de Albert Einstein, acho muito interessante, quando ele diz assim: quanto maior o conhecimento, menor o ego, e quanto maior o ego, menor o quê? O conhecimento. Quanto maior for o nosso conhecimento de Cristo, o nosso entrosamento com Cristo, nós vamos ter a mente de Cristo e vamos sentir as necessidades das pessoas. Mas enquanto não estivermos entrosados com Cristo, e o nosso sentimento for do eu, mim e meu, podemos estar certos, irmãos, que não faremos muito por alguém, não entendemos ainda o plano da redenção. Eu servi de vista para os cegos e de perna para os aleijados, fui um pai para pobres e necessitados, e até aos estranhos eu protegi e julguei com justiça. De quem foi essas frases, essa palavra? Jó. Podemos chamar Jó o patrono da assistência social. E era rico, mas saiu da zona de conforto, saiu de si para ajudar as pessoas. Depois foi para a situação das pessoas, para reconhecer o quanto elas sofriam. E depois voltou novamente. Está em Jó capítulo 29, versos 15 a 16. É a filantropia praticada na época dos patriarcas, ou na era patriarcal. No tempo do salmista, no Salmo 51, verso 12, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Existem pessoas que não são voluntárias. Ela pode ver outro morrendo ali, passa de largo, não é da minha alçada isso aí. Outro dia, uma situação de uma pessoa que poderia ser ajudada por alguém: isso aí é questão pública, isso aí é o governo que tem que fazer isso aí. Pega um colchonete aí, alguma coisa, doa, faz algo, Então, sustém-me com um espírito voluntário. Quantos aqui gostariam de ter esse espírito de ser voluntários? Graças a Deus, irmão, a igreja em peso. Eu também quero, irmãos. Salomão tinha políticas sociais interessantes. Ele dizia o seguinte: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre, do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Está no Salmo 72. Então, havia uma preocupação de Salomão no seu reinado em favor dos necessitados que não tinham o suficiente para a sua sobrevivência. Porém, com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrio de descontentamento. Aqueles que só falavam grego queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando alimento a elas como as viúvas que falavam hebraico. Está em Atos capítulo 6, do verso 1 em diante. Houve uma confusão tremenda, Os gregos protestaram que estavam ficando de fora da distribuição dos alimentos, e aí procuraram os apóstolos. Os apóstolos disseram: olha, vamos nomear aqui homens, pessoas capacitadas para cuidar disso aí, enquanto a gente vai cuidar da pregação, da distribuição do evangelho. Então, nos dias apostólicos também a filantropia era praticada.
Jesus praticou filantropia, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nos versos 35 e 36. Porque eu tive fome, e o pessoal da igreja de Novo Progresso me deram comida. Eu tive sede, e eles me deram água. Eu era um estranho, e eles me convidaram para suas casas. Eu estive nu, e eles me vestiram. Eu estive doente na prisão, e eles foram fazer o quê? Foram lá me visitar, né? Graças a Deus que nós somos o remanescente filantrópico, nós somos a igreja filantrópica. A irmã White disse o seguinte: não é a abundância de suas reuniões que Deus aceita. Pode ter reunião aqui a semana toda, todos os dias, mas não é a abundância de reuniões. Não é as numerosas orações, mas a prática do bem, o fazer as coisas certas no tempo certo. É o ser menos egoísta e mais benevolente. Nosso coração precisa expandir-se. Então Deus fará que seja como um jardim regado, cujas as águas nunca faltam. Não é bonita essa frase? Está falando com a nossa igreja. Testemunho para a Igreja, volume 2, a página 36. A igreja que se empenha com êxito nessa obra é uma igreja feliz. Segundo Testemunho para a Igreja, página 22. Queridos, que a misericórdia de Deus tome posse de nossas vidas. Possamos sentir no nosso íntimo, ainda que você nunca passou por dificuldade, né? Faça alguma coisa por alguém. Nunca me esqueça do trabalho filantrópico que a finada princesa Lady Di fazia pelo mundo afora. Quantas vezes foi à África, né? Quantas vezes tomou crianças miseráveis no colo, né? Ninguém sabe o que estava no seu coração. O que se sabe é que a prática era realizada. Ela fazia isso aí. Saiu de quê? Do seu trono e foi fazer alguma coisa por alguém. Que Deus nos ajude a fazer alguma coisa pelos nossos queridos que ainda não conhecem a Cristo, que residem aqui nas adjacências da nossa igreja, perto de onde nós moramos. Que tenhamos força moral e espiritual e as bênçãos de Deus para que se realize mais breve. Amém.